Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível. Paz do Senhor, povo de Deus, glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 8 de novembro de 2024, mais um Desperta Crente. Seja Jesus na vida de alguém hoje. Deus é bom. Eu, missionária Odete Santos, estou me sentindo mais honrada ainda de estar sentada aqui para poder gravar esse vídeo, para glorificar o nome do Senhor. Deus é bom, irmãos, Deus é maravilhoso. Então não perca tempo, nós já estamos chegando em quase o dia 10 do mês de novembro, temos pouco tempo para chegar em nome de Jesus em 2025, então não perca tempo não, começa a viver o que Deus tem para você, deixa as picuinhas, deixa ali pessoas que querem te atrapalhar, deixa eles ainda não entenderam o foco, não entenderam o propósito, agora você entendeu? Segue o alvo, vai em frente, siga em frente, que Deus abençoe a sua vida, tira toda a religiosidade do seu coração e deixa Deus trabalhar. Vamos lá? Capítulo 7 de Marcos, amém? Nós já estamos aqui no capítulo 7, nós estamos vendo a caminhada de Jesus, o caminho que Jesus está percorrendo, os lugares que Jesus está passando, os milagres que Jesus está fazendo, porque até então o propósito desse evangelho de Marcos é mostrar Jesus como o servo sofredor, alguém que veio para servir, alguém que deixou o exemplo de seguir, e também os milagres, as maravilhas, os prodígios que Jesus fez, que Jesus fez muitas coisas. A palavra do Senhor nos diz que não havia livros para anotar, né? Conotar tudo aquilo que Jesus fez. Muitas coisas o Senhor fez. Então agora nós vamos falar agora sobre os religiosos. Jesus agora, ocorreu que alguns mestres da lei, né, os fariseus vindos de Jerusalém, reuniam-se em volta. Nós vamos ver que os fariseus, doutores da lei, fariseus, saduceus, eles seguiam Jesus. Cada lugar que Jesus ia, tinha um grupo desses que estavam seguindo Jesus, porque eles procuravam um meio, né, de parar Jesus, um meio de impedir que Jesus cumprisse o propósito, pela inveja que eles tinham e pela aquela multidão estar caminhando atrás de Jesus e pelas coisas que Jesus estava fazendo. O propósito desses fariseus era pegar Jesus, né? E então eles saíam de Jerusalém, aonde sabia que Jesus estava, Jesus está ali, eles iam, Jesus está cá, eles iam atrás porque eles queriam parar Jesus. Então nós vamos ver agora sobre tradições religiosas. O que esses homens guardavam? Eles guardavam tradições, eles guardavam costumes, eles guardavam cerimonialismo, mas eles não guardavam a palavra de Deus. Eram homens que até falavam da palavra, ensinavam até da forma deles a palavra, mas não viviam a palavra. Então nós vamos ver aqui agora o rito religioso no meio do povo de Deus, amém? Então vamos lá, Jesus e os mestres da lei. Nós não podemos se prender às tradições religiosas, temos que guardar a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, a palavra que liberta e que transforma, porque fora isso é só religiosidade. Nós sabemos que há pessoas que querem nos ensinar a comer, a beber, a vestir, a andar, a falar, como ir, como não ir. Vemos as denominações que se dividiram de uma forma muito expandidas, denominações para tudo quanto é gosto, traduzindo a Bíblia da forma que eles acham que é certo, da forma que eles querem. É tanto que há Bíblias hoje que eles traduziram, o homem traduziu a Bíblia, né, para a linguagem que eles querem, né, e vivem ali as práticas que ele quer. Nós vivemos isso nesses dias atuais, mas nós sabemos que a palavra de fé e prática é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela liberta, a palavra de Deus, ela transforma, a palavra de Deus, ela levanta, a palavra de Deus, ela restaura, a palavra de Deus, ela dá vida. Se você se deixar ser norteado pela palavra, seu caminho, com certeza, o seu futuro será próspero, também. Não viva a religiosidade e tradição como esses homens. Olha só os costumes que eles viviam. Eles observavam que alguns dos seus discípulos comiam os pães com as mãos impuras, e isto é, sem lavar as mãos. A partir do verso 3, presta atenção. Pois os fariseus, todos os judeus, não se alimentavam sem lavar as mãos, de forma cerimonial, preservando as tradições dos antigos. Por aqui você já vê. Eles faziam cerimoniais, né? Eram cerimonialistas eles, né? Viviam tudo preparado, tudo à mostra para que as pessoas vissem. E eles viviam preservando as tradições dos antigos. Então, não era a palavra de Deus que eles guardavam. Eles não guardavam a palavra, eles viviam as tradições, os ritos religiosos. Quando chegaram na rua, não tocavam em alimentos sem antes se banharem. Além disso, não é muitos outros costumes se guardarem, tais como lavar o copo, jarras, vasilhas, metais. Então os fariseus e os mestres da lei questionaram a Jesus por qual razão os teus discípulos não andam em conformidade com a tradição dos anciões, mas tomam pão com as mãos. Quer dizer, observa aqui que não é sobre Deus, é sobre homens. Não é sobre Deus, é sobre eles. Não era sobre Deus, é sobre os propósitos deles, sobre os desígnios deles. O verso 5 está mostrando claramente pra gente
claramente, está traduzido claramente, que não se guardava a palavra, eles guardavam as tradições, né? Eles guardavam os ritos, eles guardavam os costumes, o cerimonialismo daquele tempo, mas eles não guardavam a palavra de Deus no coração. Aí Jesus vai responder para eles o que está escrito em Isaías. Ele, entretanto, lhe afirmou, Jesus respondeu para eles, bem profetizou Isaías a respeito de vós hipócritas, que vivem encenando, que vivem atuando. Vivemos nesse tempo de pessoas que atuam, que vivem encenando e não vivem a verdade. Eu sempre falo com meus filhos, eu brigo com meus meninos, quando eu reclamo aqui, porque meus filhos ainda, né, não chegou aquele conhecimento que o Senhor deseja para que todo ser humano chegue, que é o conhecimento da verdade. E eu falo para vocês, não vão me ver, Deus não há de deixar. Se o Senhor vê que eu vou viver uma hipocrisia, uma vida, um rito religioso, que abra a sepultura e joga dentro, porque não tem mais utilidade na terra. Quando o homem está na igreja, quando a mulher está na igreja, está vivendo somente os ritos religiosos, somente ali a religião e não a verdade da sua palavra, engana, irmãos. Nós não podemos viver dentro da igreja, vivendo somente com costumes de estar acostumado com o ambiente espiritual, acostumado ali com o movimento espiritual, mas não tem uma vida espiritualmente verdadeira em Deus, enraizada. Não deixe isso acontecer com você. Não seja um crente nominal, um crente de nome, mas que não vive a verdade. Não deixe isso acontecer. Não viva a hipocrisia, viva a verdade da palavra. Deus não me tirou de onde me tirou para me viver uma hipocrisia na casa dele. Deus não te tirou de onde te tirou para você viver hipocrisia na casa de Deus. Seja verdadeiro, independente do cenário, amém? Cuidado para você não viver uma vida em vão. Olha o que Jesus vai falar aqui do verso 6, o verso 7, o verso 8, até o verso 10, olha o que Jesus está dizendo. Hipócritas, pois assim está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quer dizer, a adoração falsa, a adoração mentirosa, que não é verdadeira. A gente tem que ter cuidado para essa adoração não passar somente de rito religioso, somente de cerimonial nominal, que a gente está dizendo que adora, mas o coração está longe, nem a Deus conhece, sente até arrepio, tem pessoas que sentem arrepio e acham que isso já é evangeliquez, né? Não é evangeliquez, é transformação de caráter, é transformação de vida, é transformação de cenário, é uma metanoia, uma mudança de rota. O verdadeiro cristão que verdadeiramente tem uma conversão em Cristo, a vida dele é transformada, não é um rito religioso. Meu filho viu uma pessoa que é um da casa do Senhor, que em vez de dar o exemplo de testemunho, dá os maus testemunhos. E eu falo para ele sempre, eu tento explicar isso para eles praticamente quase todos os dias. Nem todo mundo que está dentro da casa de Deus, dentro do templo, dizendo que a igreja é igreja, irmãos. Nem todo mundo que está no ambiente espiritual vai ser espiritual. O fato de eu ir à igreja não significa que eu me tornei igreja. O fato de eu participar de uma denominação não significa que eu verdadeiramente abracei a palavra de Deus e houve uma transformação em mim. É por isso que a gente vê muitos escândalos acontecer, porque as pessoas não separa cristianismo em ser um cristão, o cristianismo em ser um crente. Crente até o diabo é. Tiago escreveu que os demônios creem, né? Tremem, mas não obedecem. Então, crer e tremer é uma coisa, agora obedecer é outra, né? Obedecer é outra. Então vamos lá. Aqui é o exemplo que esses líderes religiosos aqui estavam dando. Em vão me adoram doutrinas que em vão me adora. As doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas, quer dizer, rito religioso e ordenanças humanas. Pessoas que fez ali suas tradições. A gente vai ver que eles traduziram os 10 mandamentos, né, a Torá ali, os 10 mandamentos, e em vários outros mandamentos que eles mesmos fizeram para que se vangloriassem. Aqui Jesus vai exortar eles sobre a honrar pai e mãe, que eles distorceram a verdade e começaram a criar uma lei, uma regra, que o dinheiro deles poderia ser dado só para o templo. E quem dava dinheiro ao templo não precisava dar dinheiro a pai e mãe, não precisava abençoar pai e mãe, ajudar pai e mãe. Então o dinheiro deles estava indo para o templo, eles não tinham nenhuma obrigação de ajudar pai e mãe, porque estava sendo para Deus o dinheiro deles. Então isso eles inventaram para eles próprios. Então Jesus vai falar, Moisés, no verso 10, assim, ó, portanto Moisés afirmou que honrar pai e mãe é honra, é princípio. Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe será condenado à pena de morte. Então quer dizer, quem não honra pai e mãe é condenado à pena de morte. A Bíblia nos ensina que quem não honra pai e mãe, os dias na terra são encurtados. Porque nós estamos vendo uma geração que está morrendo antes de 20 anos. Falta de honrar pai e mãe. Não honra pai e mãe, não obedece pai e mãe. É isso que acontece atualmente. Pode ver, nós estamos numa geração onde dificilmente muitos jovens, principalmente aqueles que não conhecem a Deus, porque tem os que conhecem a Deus e estão no pecado também, na desobediência dentro da igreja, mas tem muitos também que não conhecem ao Senhor e por desonrar pai e mãe, muitos não estão chegados nem a 20 anos de idade. É a geração que mais morre antes dos 20. É a geração que nós estamos, porque é a geração que mais desonra e desobedece pai e mãe. Nós estamos numa geração rebelde, irmãos. Não uma geração impossível de ser transformada, porque a palavra de Deus transforma, mas nós sabemos que
estamos vivendo um período de muita rebeldia. E o Senhor nos chama para viver os princípios da sua palavra, amém? Vamos lá continuar. Jesus aqui vai exortando ele, no verso 3 Jesus fala, assim conseguis anular a eficácia da palavra de Deus. Irmãos, o engano é parecido com a verdade, e o engano anula a eficácia da palavra de Deus. Aonde tem engano, a palavra de Deus não tem eficácia, não vai fazer efeito. Ministério, igreja, onde a liderança vive na engano, vive no mentira, a palavra que é liberada do altar não faz efeito na igreja. A saúde da igreja, ela vem do altar. Se tem fogo, se tem brasa no altar, tem vida na igreja. Sabe qual é a saúde da igreja? Olha para o altar, olha para a vida do líder. A vida do líder vai mostrar a saúde que a igreja está. Então nós precisamos compreender isso. Anular a eficácia da palavra de Deus, em muitos lugares tem sido anulado porque disso. Porque de líderes religiosos que distorceram a verdade e têm anulado a eficácia da palavra de Deus em alguns lugares. Esse contexto aqui, irmãos, vai abrir muitas portas para a gente entrar, vai abrir muitas janelas para a gente passar, mas eu não quero ficar presa aqui, porque até então não quero gravar vídeos muito longos, como eu falei com vocês. O que entra não é o que contamina, é o que sai. Jesus vai falar no verso 20, 21, que não é o que entra na boca do homem, é o que sai da boca do homem que contamina. Ele disse mais, o que sai do ser humano, o que torna impuro. Pois é de dentro do coração, pois os homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os frutos, os homicídios, adultérios, ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Ora, todos esses males procedem do interior e contaminam a pessoa e o ser humano e tornam eles impuros. Então não é o que eu como, porque há muitas denominações que querem dizer o que comer, o que beber, o que vestir, o que falar, o que andar. A gente sabe que tem essas denominações que querem controlar o ser humano e ainda usa a palavra para distorcer as verdades. E muitos caem nesses ritos aí religiosos, nesse engano, nessas tradições, nesses costumes de homens e estão aí fora da vontade da palavra de Deus. Então Jesus está dizendo, o que entra na boca vai para os intestinos e vai ser lançado fora, no verso 15, verso 16. Aí ele fala no verso 16, quem tem ouvidos ouça. Sai do rito, irmãos. Sai da religiosidade, vem porque a palavra de Deus diz, vamos viver a palavra de Deus. Nós precisamos aprender o que é princípio de honrar a palavra. Viver aqui as palavras de Deus, os mandamentos, aquilo que o Senhor nos ensina. É fácil se encaixar, missionária? Não é. É difícil, porque você vai ter que negar a você mesmo. E negar a nós mesmos, nós temos uma dificuldade muito grande, irmão. Nós não temos dificuldade de ser crente, irmão. Ser crente não é difícil. O difícil é nós renunciarmos a nós mesmos. O difícil é eu reconhecer em mim que o pecado que eu estou acusando meu irmão está em mim. É eu que preciso ser transformado. Então que você venha ser transformado durante esse dia. Que você venha analisar os seus pecados, as suas falhas e o que precisa ser retirado de você. Não tem que ser retirado do irmão. Porque quando você muda, todo o ambiente ao seu redor muda. Quando você é transformado, todo o ambiente ao seu redor é transformado. Você vai mudar o ambiente que você está inserido. Você precisa continuar a entender isso. Independente do que você venha aqui perder. Entendeu? Então vamos continuar firme na presença do Senhor. Porque não é o que entra, é o que sai. Amém? E quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor está dizendo. Aqui Jesus agora vai entrar num contexto aqui também sobre a mulher gentia, aquela que vai clamar ao Senhor. A minha filha está horrivelmente demoniada, né, doente, enferma, e ela vai clamar pela sua filha, porque um pai, uma mãe clama pelo filho. Jesus vai dizer, mulher não é lícito dar o pão, né, dos filhos para os cachorrinhos. E aí ela vai ter aquele ato de fé tremendo. Eu já falei aqui em outros vídeos, o que impressiona a Deus não é pregar bem, cantar bem, o que impressiona a Deus não é ter eloquência, não é falar bonito, não é conhecer a Bíblia de capa a capa, não é ser um teólogo, não é ser um teólogo, não é ser um doutor da lei, um exegeta, não é. O que impressiona o Senhor é fé, é fé. A sua fé impressiona o Senhor. O cenário está desfavorável, mas a minha fé está intacta. É por isso que em Lucas capítulo 18, versículo 8 diz assim, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Porventura, quando Jesus vier, achará fé em mim, na missionária Odete? Porventura, achará fé em você? Então o Senhor nos pergunta nessa tarde, você tem fé ainda para crer que eu sou o mesmo? Você tem fé ainda para continuar acreditando que eu faço, que eu sou Deus que muda o cenário? Nesse mesmo contexto, nesse mesmo capítulo 7, Jesus vai curar um homem cego que tinha dificuldade de ouvir. Há pessoas que estão cegas e ainda estão com dificuldade de ouvir. E Jesus vai dizer, afatá, abra-te. Então abre o teu coração e deixa Jesus curar o teu coração. Abre o teu coração e deixa Jesus mudar o teu cenário. Abre a tua mente para que Jesus transforme a tua história. Abre o teu coração para que Jesus te encha da graça dele. Te renove as forças. Aleluia. Que Deus te encha nesse dia de hoje com o poder e a autoridade dele. Vamos orar? Ontem eu gravei um vídeo um pouquinho
rapidamente, acabei nem orando, né? Perdão, mas eu orei depois, falei, lembrei, orei, né? Mas eu sempre tenho o costume de estar orando todos os dias pelo canal, pela sua vida, pelos propósitos que o Senhor tem nos confiado. Então, o hábito de orar, irmãos, é contínuo, não é somente quando eu gravo o vídeo. Então, você tem que ter o hábito de orar. Então, quando você ora 24/72, né? Como diz, você tem uma vida de oração, o Senhor sempre ouve. Então, continue orando, viu? Independente do cenário. Aí eu parei para ver, eu falei, meu Deus, eu esqueci de orar no vídeo. Eu gravei o vídeo e não orei. E o Senhor falou, o que você não pode esquecer é de orar durante o dia. Glória a Deus, é de orar durante a madrugada. É de orar durante a sua caminhada comigo, que você não pode esquecer isso. Então não esqueça, a sua vida com Deus depende do tempo de oração que você passa com Ele. O tempo de oração que você passa com Deus é o tempo da sua vida espiritual. Então fique firme, continue orando e buscando em Deus. Vamos orar? Então Deus é bom. Senhor, eu quero externar minha gratidão, Senhor. Eu louvo o Senhor pelas oportunidades dadas, pela tua misericórdia, tua bondade. Eu louvo o Senhor porque o Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado dos teus filhos e da tua igreja. E eu entrego em tuas mãos neste momento te pedindo, continua conosco no decorrer deste dia, nos fortaleça, nos dê graça, não nos deixa negar o teu nome, olhar para trás, recuar ou desistir de te servir, mas que nós possamos continuar firme, que os nossos olhos sejam abertos, que os olhos do nosso coração, da nossa alma sejam abertos para receber tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Assim eu me entrego em tuas mãos no teu santo nome, que o Senhor nos dê um final de semana abençoado, que possamos chegar, Senhor, a semana que vem, glorificando o teu nome sem negar o Senhor. Nos sustenta, nos dê raiz, firmeza, no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Desperta crente, se inscreva no canal, irmãos, dá um like, compartilha, me ajuda aí para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. E não esqueça, seja Jesus na vida de alguém. Amém?